Olá, chamo-me Sónia Fernandes, sou psicóloga clínica e vou falar-vos da perturbação bipolar pediátrica. É uma disfunção neurológica caracterizada por uma instabilidade e variabilidade emocional marcadas, que se traduzem em oscilações no humor, na energia, no comportamento e ao nível do pensamento, com implicações significativas na vida da criança e do adolescente. A forma mais simples de descrever esta perturbação consiste em dizer que o jovem oscila entre momentos em que está mais em cima, otimista, entusiasmado e enérgico, e momentos em que está mais em baixo, triste, apático, pessimista, desesperançado. Trata-se, contudo, de uma condição muito mais complexa do que esta descrição simplista e constitui um verdadeiro desafio para técnicos, professores, para pais, mas sobretudo para a própria criança e adolescente. Apesar dos avanços e consensos conceituais, durante os últimos anos, a controvérsia e ceticismo referentes ao diagnóstico da perturbação bipolar pediátrica persistem, sobretudo no que diz respeito à apresentação sintomática da mania na primeira infância, assim como no que respeita à sua prevalência. Os estudos têm desta forma demonstrado que a perturbação bipolar na infância é mais elevada do que se julgava, de início mais precoce e que se manifesta de forma diferenciada e atípica da que observamos na idade adulta. Nesse sentido, entenda-se que estudos recentes sugerem que a mania nas crianças tende a apresentar um curso crónico e contínuo, por oposição ao curso episódico que registramos na idade adulta, sendo caracterizada por oscilações de humor rápidas ou ultra-rápidas, podendo, aliás, observar-se uma alternância do estado depressivo e do estado mania e hipomania várias vezes no mesmo dia ou por períodos de dias, definindo o que se designa por estados mistos. O limite entre estados de humor é muitas vezes pouco claro para o próprio indivíduo e para os outros. A marcada dificuldade em estabelecer um diagnóstico rápido e preciso da perturbação bipolar pediátrica e a dificuldade em muitos acreditarem na sua existência prendem-se com a ampla apresentação sintomática que se observa nestas crianças, pela variabilidade no número, na manifestação dos sintomas, na intensidade e na desadaptação ao longo da vida. Não se trata de uma perturbação definida por mais ou menos sintomas, um certo número, que nos permitam estabelecer o diagnóstico, nem mesmo a presença de determinados comportamentos e ou ausência de outros. Devemos, por isso, entender a perturbação bipolar pediátrica como um espectro de perturbação do humor. O facto da perturbação bipolar raramente ocorrer como uma entidade pura, sendo frequentemente acompanhada de agrupamentos de sintomas que sugerem igualmente outras perturbações, dificulta sem dúvida o seu diagnóstico. A impulsividade, desatenção e agitação motoras que a caracterizam são sintomas presentes em ambos os diagnósticos, a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção e a perturbação bipolar, o que explica a comorbilidade frequente de ambas as perturbações e muitas vezes a dificuldade em traçar um diagnóstico claro. Acrescente-se ainda que estamos a falar de comportamentos que são considerados normativos, como a agitação motora, as birras, as ideias de grandiosidade e o interesse pelo corpo em determinadas etapas do desenvolvimento, o que dificulta frequentemente a diferenciação entre o normal e o patológico. É para isso fundamental analisar a frequência, severidade, duração e impacto de cada sintoma. Os estudos são poucos no que diz respeito à etiologia desta perturbação, mas julga-se haver uma conjugação de fatores genéticos, bioquímicos e ambientais. O que se sabe é que parece existir uma forte influência de fatores genéticos, sendo que a presença da depressão ou perturbação bipolar na família facilita a decisão diagnóstica. Apesar de não existirem grandes estudos empíricos em crianças e jovens com perturbação bipolar, possivelmente resultado da variabilidade na manifestação dos sintomas, pensa-se que a prevalência e a incidência desta perturbação são, segundo dados internacionais, aproximadamente 1 a 4% na população geral. Os custos pessoais, familiares e sociais do adiamento frequente na população portuguesa de uma intervenção farmacológica e psicoterapêutica adequadas vão sendo cada vez mais severos, pelo que é imperativo dar nome às problemáticas que se nos apresentam e proporcionar o melhor plano terapêutico possível, adequado à individualidade de cada jovem. A intervenção precoce permite assim que os jovens obtenham um melhor e mais eficaz nível de estabilidade, que tenham um melhor conhecimento da sua doença e que cresçam sabendo conviver com a sua perturbação.